Imagine por um momento a seguinte cena. Você acorda de manhã, o alarme não tocou no horário certo. Você derrama um pouco de café na sua camisa favorita e, ao sair de casa, depara-se com um trânsito caótico que parece conspirar diretamente contra o seu relógio. O seu coração acelera, a respiração fica curta, os músculos do pescoço ficam tensos e antes mesmo de o dia realmente começar, você já está operando em um estado de alerta máximo, como se a sua própria sobrevivência estivesse em risco por causa de alguns minutos de atraso. Essa sensação de urgência constante, essa reatividade exagerada aos pequenos solavancos da vida cotidiana, tornou-se a epidemia silenciosa do nosso tempo. Nós fomos condicionados a viver como se absolutamente tudo fosse uma emergência de proporções épicas. Mas e se eu lhe dissesse que a imensa maioria das coisas que tiram o seu sono, que causam rugas de preocupação na sua testa e que azedam o seu humor, são, na verdade, apenas detalhes minúsculos na grande tapeçaria da sua existência? Bem-vindo a uma jornada de desconstrução das nossas ansiedades diárias, inspirada na brilhante e reconfortante filosofia de Richard Carlson. Hoje, vamos conversar sobre como parar de suar frio por causa de coisas pequenas, e o mais importante, vamos descobrir juntos que, no final das contas, quase tudo na vida é, de fato, uma coisa pequena. Para começarmos a desatar os nós dessa tensão que carregamos nos ombros, precisamos olhar honestamente para a forma como reagimos aos estímulos do mundo exterior. Pense na última vez em que alguém o cortou no trânsito de forma imprudente. A reação instintiva da maioria de nós é a raiva imediata. Nós buzinamos, xingamos mentalmente ou em voz alta, seguramos o volante com força e, o que é pior, nós guardamos essa indignação. Nós levamos esse sentimento tóxico para o escritório, contamos a história com fervor para os nossos colegas de trabalho, revivendo a ofensa como se ela fosse um ataque pessoal direto ao nosso valor como seres humanos. Nós permitimos que um motorista desconhecido, que cruzou o nosso caminho por meros 3 segundos, sequestre a nossa paz de espírito pelo resto da manhã. Mas, e se fizéssemos um pequeno exercício de empatia e imaginação? E se, em vez de assumirmos a pior intenção possível, nós escolhêssemos acreditar que aquela pessoa está correndo para o hospital por causa de uma emergência médica? Ou que ela está prestes a perder o voo que a levará para ver um ente querido pela última vez? Pode ser que não seja nada disso, é verdade. Mas ao escolhermos dar o benefício da dúvida, ao escolhermos uma narrativa que desperta a nossa compaixão em vez da nossa fúria, nós somos os maiores beneficiados. Nós protegemos a nossa própria energia. Nós nos recusamos a permitir que o caos do mundo externo dite a nossa temperatura interna. Esse é o primeiro passo para uma vida mais leve. Entender que você tem o poder absoluto de escolher a sua resposta diante das pequenas frustrações diárias, sejam elas uma fila longa no supermercado, uma crítica injusta ou um colega de trabalho um pouco mais ríspido. Aprofundando essa reflexão, encontramos um dos maiores vilões da paz interior, o perfeccionismo. Eu ouso dizer que é humanamente impossível encontrar alguém que seja, ao mesmo tempo, um perfeccionista extremo e uma pessoa com uma vida interior verdadeiramente serena. O desejo ardente de que tudo seja impecável e a busca pela paz de espírito estão sempre em lados opostos de um campo de batalha. E adivinhe qual lado costuma perder? Quando nós insistimos que as coisas devem acontecer exatamente da maneira como planejamos, ou que as pessoas devem se comportar de acordo com o nosso roteiro mental, nós estamos lutando contra a própria natureza fluida e imprevisível do universo. O perfeccionista olha para uma sala belíssima e só consegue enxergar o pequeno arranhão no rodapé. Ele olha para um projeto bem-sucedido e só consegue lamentar o pequeno erro de digitação na última página. Ele olha para si mesmo no espelho e só vê defeitos. Essa mentalidade de buscar eternamente por aquilo que precisa ser consertado nos impede de celebrar aquilo que já é bom. Nós nos tornamos críticos implacáveis, incapazes de desfrutar do momento presente porque estamos sempre esperando que a realidade atinja um padrão inatingível. A solução para essa armadilha é um exercício diário de aceitação. É aprender a olhar para a vida, com todas as suas assimetrias, falhas e peculiaridades,
E reconhecer que há uma perfeição inerente nessa própria imperfeição. Quando você suspende o julgamento constante, quando você para de exigir que o mundo se molde às suas expectativas rígidas, uma sensação maravilhosa de alívio toma conta de você. Você percebe que a vida não é um problema a ser resolvido de forma impecável, mas sim um mistério a ser vivido com gratidão. E por falar em expectativas irreais, precisamos abordar uma das maiores ilusões da vida moderna, a crença de que, se trabalharmos duro o suficiente, se corrermos rápido o suficiente, um dia a nossa caixa de entrada estará completamente vazia. Todos nós temos uma lista de tarefas, seja ela mental ou escrita em um papel. São e-mails para responder, contas para pagar, projetos para entregar, concertos para fazer na casa, ligações para retornar. Nós vivemos sob a falsa promessa de que, assim que terminarmos tudo isso, finalmente poderemos relaxar, passar tempo com a nossa família, ler um livro em paz ou simplesmente não fazer nada. Nós dizemos a nós mesmos, quando eu terminar este grande projeto, as coisas vão se acalmar. Mas sejamos brutalmente honestos, as coisas nunca se acalmam de forma permanente. A própria natureza da vida é gerar novas demandas. Assim que você risca um item da sua lista, outros dois aparecem no lugar. Se o seu objetivo principal na vida é terminar todas as suas tarefas para só então ser feliz, você está fadado a uma existência de frustração perpétua. A verdade nua e crua, por mais chocante que possa parecer inicialmente, é que quando você morrer, a sua caixa de entrada ainda terá tarefas pendentes. Sempre haverá algo que ficou por fazer, um projeto inacabado, uma conversa pendente. E está tudo bem. Compreender e aceitar essa realidade não é um convite à preguiça ou à irresponsabilidade, mas sim um chamado à sanidade. É entender que o propósito da vida não é ser uma máquina de produtividade implacável, mas sim desfrutar da jornada enquanto fazemos o nosso melhor. Isso significa que você precisa aprender a impor limites, a definir o que é verdadeiramente essencial e a ter a coragem de deixar o resto para amanhã, para poder viver o hoje com as pessoas que você ama. Mas por que é tão difícil simplesmente parar e viver o hoje? Muitas vezes, o obstáculo não está nas tarefas físicas, mas sim na hiperatividade da nossa própria mente. Você já acordou no meio da madrugada, com o silêncio do quarto ao seu redor, e de repente lembrou de uma ligação que precisa fazer no dia seguinte? Em vez de anotar em um papel e voltar a dormir, a sua mente começa a criar uma verdadeira bola de neve de pensamentos. Você começa a ensaiar a conversa, a antecipar os possíveis problemas, a pensar em todas as outras ligações que precisa fazer, a lamentar o quão ocupado você está, a sentir pena de si mesmo pela quantidade de responsabilidades que carrega. Em poucos minutos, um simples lembrete se transformou em uma crise de ansiedade paralisante, uma verdadeira tempestade mental. Esse é o efeito bola de neve dos nossos pensamentos negativos e preocupações. Quando permitimos que um pensamento ansioso ganhe impulso, ele atrai outros pensamentos semelhantes, crescendo em velocidade e tamanho até nos esmagar emocionalmente. A chave para interromper esse ciclo destrutivo é a consciência. É preciso estar vigilante e perceber quando a bola de neve está apenas começando a rolar no topo da montanha. Quando você notar que a sua mente está começando a espiralar para o futuro, criando cenários catastróficos ou listas intermináveis de obrigações, você precisa intervir gentilmente. Diga a si mesmo, lá vou eu de novo, criando uma tempestade onde não há chuva. Interrompa o fluxo antes que ele ganhe força. Se for uma tarefa que você tem medo de esquecer, tenha um bloco de notas ao lado da cama. Anote-a e libere a sua mente da obrigação de reter aquela informação. Aprender a observar os próprios pensamentos sem se deixar arrastar por eles é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver para cultivar a sua paz interior. Uma técnica maravilhosa e extremamente prática para ajudar a colocar um freio nessa bola de neve de preocupações é o que podemos chamar de o jogo do salto no tempo. Todos os dias, nós nos deparamos com situações que parecem ter uma importância colossal no momento em que ocorrem. Uma discussão acalorada com o parceiro, um erro cometido no trabalho, um copo caro que se espatifa no chão, um pequeno arranhão no para-choque do carro novo.
Nessas horas, a nossa visão fica afunilada, e o problema parece ocupar todo o espaço da nossa vida. É nesse momento de tensão que o jogo entra em ação. Respire fundo e faça a si mesmo a seguinte pergunta: daqui a um ano, essa situação terá a mesma importância que estou dando a ela agora? Faça o teste mental. Projete-se 12 meses no futuro e olhe para trás. Na esmagadora maioria das vezes, a resposta será um sonoro não. Daqui a um ano, você provavelmente nem se lembrará do copo quebrado, o erro no trabalho já terá sido corrigido e esquecido. O arranhão no carro será apenas um detalhe invisível e a discussão com o parceiro terá se dissolvido em meio a tantos outros momentos compartilhados. Claro, existem eventos que realmente mudam o curso das nossas vidas e que importarão muito daqui a um ano, mas eles são a exceção, não a regra. Ao aplicar essa lente de aumento do tempo sobre os seus problemas diários, você ganha uma perspectiva libertadora. Você percebe que está gastando uma quantidade exorbitante de energia emocional em coisas que têm um prazo de validade curtíssimo. Essa mudança de perspectiva permite que você sorria diante dos pequenos contratempos, economizando a sua força vital para o que realmente importa. A sua família, as suas paixões, o seu crescimento pessoal e as belezas simples do cotidiano. Essa mudança de perspectiva afeta profundamente não apenas a forma como lidamos com os problemas, mas também a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. E aqui tocamos em um ponto delicado do comportamento humano, a nossa necessidade quase obsessiva de estarmos sempre certos. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: eu prefiro ter sempre a razão ou prefiro ser feliz? Por mais ilógico que pareça, muitas vezes nós sacrificamos a nossa felicidade e a harmonia dos nossos relacionamentos no altar do nosso próprio ego. Nós entramos em discussões exaustivas, gastamos horas tentando provar que o nosso ponto de vista é o único correto. Corrigimos os mínimos erros na fala dos outros e nos engajamos em batalhas verbais que drenam a nossa energia e afastam as pessoas que amamos. Nós acreditamos, ilusoriamente, que se provarmos que o outro está errado, ele nos agradecerá pela nossa sabedoria. Mas quando foi a última vez que alguém olhou para você, no meio de uma discussão acalorada, e disse: muito obrigado por me mostrar o quanto eu estava errado e o quanto você é inteligente? Isso raramente acontece. O que acontece é que as pessoas se sentem atacadas, colocam-se na defensiva e o abismo entre vocês só aumenta. O ser humano tem uma necessidade profunda de ser ouvido e validado. Quando você abre mão da necessidade de ser o dono da verdade? Quando você escolhe escutar com empatia em vez de preparar a sua próxima resposta enquanto o outro ainda está falando? Você cria um espaço de confiança e respeito mútuo. Você não precisa concordar com tudo, mas pode discordar com suavidade, sem tentar diminuir o outro. Ao soltar a necessidade de estar sempre certo, você descobre uma leveza e uma alegria nas interações humanas que o ego jamais poderia lhe proporcionar. Seguindo essa linha de pensamento sobre a forma como nos comunicamos, há um hábito muito sutil, mas incrivelmente destrutivo, que muitos de nós praticamos sem perceber: o hábito de interromper as pessoas ou de terminar as frases por elas. Em um mundo onde tudo acontece em um ritmo frenético, nós nos tornamos impacientes com o tempo do outro. Quando alguém está nos contando uma história ou explicando um problema, a nossa mente acelerada já deduz o final da frase. Na ânsia de mostrarmos que entendemos ou simplesmente para acelerar a conversa, nós cortamos a palavra da pessoa. Isso não é apenas uma tremenda falta de educação, é um sinal de que não estamos verdadeiramente presentes. Quando você interrompe alguém, você está enviando uma mensagem subliminar muito clara. O que eu tenho a dizer é mais importante do que o que você está dizendo. Ou, o meu tempo é valioso demais para esperar você formular o seu pensamento. Esse comportamento gera frustração e ressentimento, fazendo com que a comunicação se torne uma competição de vozes onde ninguém realmente se escuta. O antídoto para isso é praticar a escuta ativa e paciente. Morda a língua, se necessário. Deixe que a pessoa chegue ao ponto final da sua ideia, por mais que demore, e mesmo que você já saiba o que ela vai dizer. Respire e espere um segundo após ela terminar de falar antes de começar a sua resposta. Você ficará impressionado com a forma como a qualidade das suas conversas e a profundidade das suas conexões melhorarão drasticamente com esse simples
Ajuste de comportamento. As pessoas amam estar perto de quem sabe ouvir. E essa capacidade de dar espaço ao outro nos leva a uma das reflexões mais belas sobre o comportamento humano. A arte de permitir que os outros brilhem. Nós vivemos em uma cultura que idolatra o destaque pessoal, onde o ego clama constantemente por atenção. Nós queremos ser o centro das atenções, queremos que as nossas histórias sejam as mais engraçadas, que as nossas conquistas sejam as mais aplaudidas. Muitas vezes, quando alguém está compartilhando um momento de glória ou uma experiência incrível, nós rapidamente tentamos roubar a cena dizendo: "Ah, isso me lembra da vez em que eu fiz algo ainda melhor." Esse desejo de ofuscar o outro revela uma profunda insegurança interna. A verdadeira grandeza de espírito se manifesta quando você consegue genuinamente se alegrar com o sucesso alheio. Quando alguém estiver brilhando, recue um passo e permita que a luz os ilumine completamente. Incentive-os, faça perguntas interessadas, diga: "Que maravilha, me conte mais sobre isso." Quando você se torna um palco para que os outros brilhem, algo mágico acontece dentro de você. A inveja e a necessidade de validação externa começam a desaparecer, dando lugar a uma confiança serena e a uma alegria compartilhada. Ironicamente, ao ajudar os outros a brilharem, a sua própria presença se torna luminosa, calorosa e magnética. Essa generosidade de espírito também se estende à forma como praticamos a bondade. Fazer o bem aos outros é uma das experiências mais recompensadoras da vida, mas há um pequeno detalhe que muitas vezes corrompe a pureza desse ato: a nossa necessidade de reconhecimento. Quando fazemos uma doação, quando ajudamos um amigo em apuros ou quando realizamos um trabalho voluntário, há uma tentação muito forte de contar isso para alguém. Nós queremos que os outros saibam o quão nobres, generosos e altruístas nós somos. No entanto, quando anunciamos as nossas boas ações, nós estamos, de certa forma, cobrando o pagamento em forma de elogios e admiração. Nós trocamos a recompensa espiritual pela gratificação do ego. O verdadeiro desafio, e a fonte da mais profunda paz interior, é aprender a fazer o bem de forma totalmente anônima. Pague o pedágio do carro de trás sem que ele saiba quem foi. Faça uma doação financeira para uma causa que você acredita e marque a opção de anonimato. Limpe a bagunça da copa do escritório sem deixar um bilhete dizendo que foi você. Quando você faz algo bom e guarda esse segredo apenas para si mesmo e para o universo, a sensação de alegria e plenitude é multiplicada por 100. A boa ação se torna um tesouro particular, uma fonte de energia positiva que nutre a sua alma sem depender de aplausos externos. É a bondade em sua forma mais pura e libertadora. Para conseguir ter essa clareza mental, essa generosidade e essa capacidade de não se abalar com as pequenas coisas, há um requisito fundamental que a nossa sociedade moderna costuma abominar: nós precisamos permitir que nós mesmos fiquemos ociosos de vez em quando. Nós nos transformamos em fazedores humanos em vez de seres humanos. A nossa aversão ao tédio é tão grande que nós preenchemos cada milissegundo das nossas vidas com estímulos. Se estamos na fila do banco, pegamos o celular. Se estamos dirigindo, ligamos um podcast ou a rádio. Se voltamos do trabalho exaustos, imediatamente ligamos a televisão enquanto preparamos o jantar e respondemos mensagens. A ideia de simplesmente sentar em uma cadeira, olhar pela janela e não fazer absolutamente nada nos causa pânico. Nós associamos o ócio à preguiça, à improdutividade e ao desperdício de tempo. No entanto, é exatamente no silêncio do não fazer que a nossa mente encontra espaço para se curar, processar emoções e restaurar a sua energia criativa. Uma mente que está constantemente recebendo informações é como um motor que nunca é desligado. Eventualmente, ele vai superaquecer e quebrar. Aprender a relaxar sem sentir culpa é uma arte essencial para a saúde mental. Comece com 5 minutos por dia. Apenas sente-se em silêncio. Observe a sua respiração, sinta o seu corpo, deixe os pensamentos virem e irem sem se apegar a eles. No início, pode ser desconfortável, a sua mente gritará por uma tarefa, por uma tela, por uma distração. Mas se você persistir, esse pequeno oásis de ociosidade se transformará em um santuário de paz. E você voltará para as suas atividades muito mais centrado, lúcido e resiliente.
E essa necessidade de pausa nos leva ao último e talvez mais contra-intuitivo conselho de todos: você precisa diminuir, e não aumentar, a sua tolerância ao estresse. Nós vivemos em uma cultura que glorifica o estresse e o esgotamento. Quando alguém nos diz: estou trabalhando 14 horas por dia, estou à beira de um colapso de tanto estresse, a nossa resposta social costuma ser de admiração velada. Nós enxergamos o alto nível de estresse como um distintivo de honra, uma prova de que somos pessoas importantes, requisitadas e trabalhadoras. E como resultado dessa crença distorcida, muitas pessoas procuram ajuda não para eliminar as causas do estresse, mas para encontrar técnicas que lhes permitam suportar ainda mais carga. Elas querem aprender a meditar apenas para aguentar mais reuniões abusivas, querem tomar vitaminas para conseguir dormir menos e trabalhar mais. Isso é uma loucura absoluta. A verdade é que o seu nível de estresse é diretamente proporcional à sua capacidade de tolerá-lo. As pessoas que se orgulham de conseguir lidar com níveis altíssimos de pressão são exatamente aquelas que vivem constantemente à beira do abismo emocional, onde qualquer pequeno contratempo adicional, como um pneu furado, é o suficiente para desencadear uma crise nervosa. O segredo não é fortalecer a sua armadura para suportar mais golpes, o segredo é sair do campo de batalha. Você precisa se tornar altamente sensível aos primeiros sinais de estresse. Quando perceber que a sua mente está acelerando, que a sua respiração está encurtando, que você está começando a ficar irritado, esse é o sinal amarelo. É o momento de desacelerar imediatamente, de reavaliar as suas prioridades do dia, de delegar tarefas, de dizer não para novas demandas e de se afastar para respirar. Não espere a bola de neve do estresse virar uma avalanche para tentar pará-la. Ao abaixar a sua tolerância ao estresse, você cria um sistema de alarme preventivo na sua vida, garantindo que você opere sempre em um nível de tranquilidade e eficiência muito maior. Toda essa jornada de reflexão nos conduz a uma compreensão profunda e libertadora sobre a natureza da nossa existência. A vida, com todas as suas curvas, buracos e tempestades inesperadas, nunca será perfeita. Ela é fundamentalmente injusta, imprevisível e, muitas vezes, caótica. Mas é exatamente nesse cenário imperfeito que temos a oportunidade de esculpir a nossa paz interior. Quando paramos de lutar contra a realidade, quando paramos de exigir que tudo saia do nosso jeito, quando soltamos o peso do perfeccionismo e a necessidade infantil de estarmos sempre certos, nós abrimos espaço para a verdadeira alegria. A sabedoria não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar o nosso mundo interior. Lembre-se sempre de que a pressa raramente leva à perfeição, mas frequentemente leva à exaustão. A sua caixa de tarefas nunca estará vazia, e isso é a prova de que você está vivo. Portanto, não adie a sua felicidade para um amanhã ilusório onde todos os problemas estarão resolvidos. Abrace a bagunça que é viver. Seja gentil com o motorista apressado, escute o seu parceiro sem interromper, faça o bem sem esperar os aplausos. Dê a si mesmo o presente sagrado de não fazer nada de vez em quando e, acima de tudo, proteja sua mente das tempestades imaginárias. Ao aplicar essas pequenas, mas poderosas mudanças de perspectiva no seu dia a dia, você descobrirá que a serenidade não é um destino distante, mas sim uma escolha que você faz a cada instante. E quando você se deparar com os inevitáveis tropeços e frustrações do caminho, respire fundo. Sorria com compaixão para si mesmo e lembre-se das 2 regras de ouro para uma vida mais harmoniosa. A primeira regra é não fazer tempestade em copo d'água por causa de coisas pequenas. E a segunda regra? Bem, a segunda regra é lembrar que tudo, no final das contas, é apenas uma coisa pequena.